76 dias. Sozinho no Atlântico. Sem barco, sem rádio, sem ninguém. Essa é a história de como um homem sobreviveu ao impossível, usando apenas o que cabia dentro de um bote inflável. A noite em que o oceano engoliu o barco. Janeiro de 1982. Naquela noite, o Atlântico parecia relativamente calmo. O vento soprava dentro do esperado, e o pequeno veleiro avançava sozinho na escuridão. Não havia sinais de tempestade. Nenhuma instabilidade aparente. Para um navegador experiente, aquilo ainda era uma situação sob controle. E foi justamente nesse cenário aparentemente estável que tudo mudou. No meio da madrugada, enquanto dormia dentro da embarcação, ele acordou com um impacto contra o casco. Não foi um estrondo violento. Foi algo diferente, um choque profundo, sólido, inesperado. Forte o suficiente para despertá-lo imediatamente. Por alguns segundos, o barco ainda parecia intacto. Então veio o som. Primeiro discreto, depois impossível de ignorar. O som da água entrando. Ele acendeu a lanterna e desceu rapidamente para verificar. A colisão havia aberto uma ruptura abaixo da linha d'água. Ele não sabia exatamente com o que havia batido. Talvez uma baleia. Talvez algum objeto à deriva. Mas uma coisa era clara, a água continuava entrando, e estava entrando rápido demais. Ele tentou improvisar um reparo emergencial. Mas a pressão do mar era maior do que qualquer solução temporária poderia suportar. A água subia. Em poucos minutos, a conclusão se tornou inevitável: o veleiro não resistiria. Continuar ali significaria apenas uma coisa: afundar junto com ele. O tempo passou a ser medido em minutos. Ele reuniu o que conseguiu alcançar com rapidez: água potável, comida de emergência, instrumentos de navegação, equipamentos de pesca e algumas ferramentas básicas. Cada objeto escolhido representava uma pequena chance adicional de continuar vivo. O bote salva-vidas inflável foi lançado ao mar. Pequeno, leve, instável. Não havia sido projetado para longos períodos à deriva. Era apenas um recurso de emergência. Quando finalmente entrou no bote e se afastou alguns metros, ele assistiu ao barco desaparecer lentamente na escuridão. Primeiro o convés, depois o mastro, até que restasse apenas água e silêncio. A única referência sólida havia desaparecido. Agora existia apenas um bote inflável balançando em mar aberto, cercado por quilômetros de oceano invisível. Ele verificou os suprimentos com atenção, organizou o pequeno espaço disponível e amarrou os objetos soltos. Naquela primeira noite, o verdadeiro risco era o tempo. Se ninguém soubesse onde ele estava, cada hora que passasse reduziria suas chances de sobrevivência. A travessia planejada havia terminado. A sobrevivência começava ali. Sozinho no oceano. Com o amanhecer, a dimensão real da situação começou a aparecer. A luz trouxe visibilidade, mas também trouxe confirmação. Não havia terra em nenhuma direção. Nenhuma embarcação no horizonte. Apenas água contínua, estendendo-se até onde a vista alcançava. A primeira preocupação era simples e brutalmente objetiva: água. No kit de emergência existia um pequeno dessalinizador manual, capaz de transformar a água do mar em água potável. Mas ele produzia volumes muito pequenos, e exigia esforço constante. Cada gole agora precisava ser medido com cuidado. O corpo humano consegue suportar fome por algum tempo. Mas a falta de água cobra seu preço rapidamente. Ele sabia que estava em uma região do Atlântico com tráfego limitado, o que tornava improvável um resgate imediato. Isso significava uma coisa: depender apenas de ser encontrado não era uma estratégia. Ele precisaria produzir água sempre que possível, aprender a pescar, aproveitar qualquer chuva. Ao mesmo tempo, o próprio bote impunha limites claros. Era estreito,
instável, vulnerável. Um rasgo no material inflável seria irreversível. E sem proteção adequada contra o sol, a exposição constante logo se tornaria mais um fator de desgaste. A sobrevivência agora não dependia apenas de resistência física. Dependia de outra coisa: controle. Cada movimento precisava ser preciso. Cada decisão precisava ser calculada. A margem de erro era mínima. A noite anterior havia sido dominada pelo choque. O primeiro dia seria dominado pelo cálculo. O mar não permanece calmo. Nos primeiros dias, o mar permaneceu relativamente estável. Mas aquela calmaria não significava segurança. Era apenas um intervalo. Quando o vento começou a mudar, a transformação foi lenta, mas impossível de ignorar. As ondulações cresceram. Primeiro discretas, depois mais altas, mais fortes. O bote, que já era instável por natureza, passou a reagir de forma cada vez mais agressiva ao movimento do mar. Não havia cabine, não havia proteção real. Cada variação na água era sentida diretamente no corpo. Foi nesse período que ele percebeu algo ainda mais alarmante. O bote estava perdendo pressão. Lentamente. Não era um rompimento súbito. Era pior, um vazamento gradual, suficiente para comprometer a sustentação nas horas seguintes. Em mar aberto, qualquer falha estrutural poderia se tornar definitiva. Trabalhar no reparo naquele cenário exigia controle absoluto. O bote balançava, a superfície oscilava, o corpo já estava sob tensão acumulada. Mesmo assim, ele precisava agir. Depois de localizar o ponto comprometido, começou a aplicar o remendo com cuidado. Um erro poderia ampliar o dano. Quando o mar finalmente reduziu a intensidade e o reparo sustentou, uma percepção se consolidou. O naufrágio do veleiro havia sido apenas o começo. A sobrevivência naquele bote não seria uma espera passiva. Seria uma sequência contínua de problemas, que precisariam ser resolvidos antes de se tornarem irreversíveis. A fome e a nova regra da vida. Com o passar dos dias, as reservas de comida tornaram-se cada vez mais escassas. O racionamento fazia com que cada porção se tornasse menor. E o problema maior não era apenas a quantidade. Era o tempo. Ele não sabia se ficaria ali por mais dias, ou mais semanas. A fome raramente começa de forma dramática. No início, é apenas um incômodo leve. Mas no meio do oceano não há distrações, não há atividades paralelas. Não existe nada além do horizonte repetitivo e do movimento da água. E nesse cenário, aquela sensação pequena começa a crescer. O corpo passa a economizar movimentos. A mente começa a calcular cada gasto físico. Foi nesse contexto que a pesca deixou de ser apenas uma possibilidade, e passou a ser uma necessidade. Usando o que havia no kit de sobrevivência, ele improvisou linhas e anzóis. No início, as tentativas foram frustrantes. O movimento constante da água tornava qualquer precisão difícil. Capturar algo ali parecia improvável. Mas insistir não era uma questão de escolha. Quando finalmente conseguiu capturar o primeiro peixe, a vitória foi silenciosa, mas decisiva. Não significava abundância. Significava algo mais importante: possibilidade. O mar que ameaçava também podia sustentar. A partir daquele momento, ele não estava apenas resistindo. Estava aprendendo a extrair recursos do mesmo ambiente que o colocará em risco. O peso diminuía, a energia precisava ser distribuída com cada vez mais precisão. Sobreviver agora significava 3 coisas: produzir, economizar e repetir. O dia em que quase terminou. A rotina de pesca e racionamento havia criado algo que parecia controle. Não era conforto, não era segurança, mas era uma certa previsibilidade. O oceano não mantém acordos silenciosos por muito tempo.
Pequenos peixes passaram a se aproximar do bote com mais frequência. A presença constante deles começou a atrair predadores maiores. Movimentos bruscos apareceram sob a superfície. Deslocamentos rápidos que atravessavam a água em silêncio. O bote passou a sofrer novos impactos, suficientes para lembrar o quão frágil aquela estrutura era. Então, em uma dessas aproximações, algo atingiu a base inflável com força suficiente para abrir um novo vazamento. A perda de pressão foi rápida demais para ser ignorada. Se o inflável cedesse completamente, não haveria segunda estrutura. Não haveria alternativa. A sobrevivência deixaria de ser improvável e se tornaria impossível em poucos minutos. Trabalhar no reparo exigia inclinar-se sobre a borda do bote, exposto, instável, enquanto a água ao redor continuava em movimento. A pressão do inflável caiu a níveis críticos. Restaurá-la exigia um esforço físico enorme. E o corpo já estava enfraquecido. Por alguns instantes, parecia que o esforço necessário para salvar o bote poderia ser mais do que ele ainda conseguia suportar. Até então, sobreviver havia sido uma questão de método, de cálculo, de disciplina. Agora havia outro elemento envolvido: sorte. O oceano não precisava de uma tempestade para encerrar a história. Bastaria um rasgo pequeno demais para ser visto a tempo. Quando finalmente conseguiu estabilizar o inflável, a exaustão era profunda. Não houve comemoração. Apenas uma constatação silenciosa. Ele havia passado perto demais de um limite definitivo. Sinais e frustrações. Depois daquele episódio, qualquer mudança no ambiente passou a ser observada com muito mais atenção. A presença de aves tornou-se mais frequente. No início, pareciam distantes demais para significar qualquer coisa. Mas com o passar dos dias, algumas começaram a voar mais baixo, mais perto da superfície. No mar aberto, aves raramente permanecem muito longe de rotas específicas. Aquilo sugeria uma possibilidade: talvez ele não estivesse mais tão distante de alguma costa. Foi nesse período que algo apareceu no horizonte. Uma silhueta que, desta vez, não desapareceu com a mudança de luz. A forma permanecia. Mantinha a proporção. Mantinha a direção. Ele preparou os sinalizadores. A energia já estava no limite. Mesmo assim, aquela podia ser a melhor oportunidade até então. O sinal foi acionado. A embarcação não alterou o curso. A distância começou a aumentar lentamente. Até que a silhueta desapareceu novamente no horizonte. A frustração não foi explosiva. Foi silenciosa. Depois de tantas semanas sob tensão contínua, até a esperança precisava ser racionada. O pior não era o navio não ter visto o bote. Era a sensação de que talvez aquela tivesse sido a melhor chance de resgate até então. Nos dias seguintes, os sinais continuaram. Mais aves, correntes mais definidas, pequenas mudanças na tonalidade da água. Tudo indicava uma possibilidade crescente, mas nada ainda era definitivo. A sobrevivência agora era também resistência contra a incerteza de quase ter sido visto. O horizonte que finalmente respondeu. Até que, em uma manhã de luz estável, algo diferente surgiu no horizonte. Ele já havia aprendido a desconfiar dos próprios olhos. Durante semanas, a mente havia transformado reflexos e sombras em embarcações inexistentes. Mas desta vez o ponto não oscilava com a claridade. Não desaparecia com o movimento do bote. Mantinha a forma. Mantinha a proporção. Ele aguardou o momento mais favorável. Então preparou o último sinalizador. Talvez fosse a última chance real. O sinal foi disparado. Durante alguns instantes que pareceram longos demais, nada mudou. A embarcação manteve o curso. O horizonte permaneceu imóvel. Então algo aconteceu, um ajuste sutil na direção. Não foi abrupto, não foi dramático. Mas foi suficiente.
A embarcação estava vindo na direção dele. A aproximação aconteceu lentamente, como se o próprio tempo estivesse testando a resistência até o último momento. À medida que a distância diminuía, a confirmação tornou-se inevitável. Não era ilusão. Não era reflexo. Eram pescadores. Quando finalmente o retiraram do bote, a diferença entre estrutura e corpo era evidente. O inflável carregava remendos acumulados, marcas de tudo que havia sido reparado ao longo das semanas. O homem que saía dele carregava algo parecido: semanas de desgaste físico, desidratação, perda severa de peso, exaustão profunda. Mas uma coisa permanecia intacta: a consciência. Depois de 76 dias à deriva no Atlântico, aquela travessia involuntária finalmente chegava ao fim. Não por um gesto heróico, mas por algo muito mais simples: persistência suficiente para continuar vivo, até que as rotas humanas finalmente cruzassem o caminho daquele pequeno bote. O que permaneceu? O resgate encerrou a deriva, mas não apagou o que havia sido vivido. Durante 76 dias, cada decisão havia sido tomada com margem mínima para erro. No oceano aberto não houve momentos grandiosos, não houve gestos heróicos. Houve repetição. Houve cálculo. Houve a decisão diária de continuar fazendo o que precisava ser feito: produzir água mesmo quando os braços doíam, pescar mesmo quando o corpo estava fraco, reparar o bote mesmo quando qualquer movimento poderia piorar a situação. A sobrevivência não foi construída em um único ato extraordinário. Ela surgiu da soma de pequenas ações, repetidas sob desgaste contínuo. O mar permaneceu exatamente o que sempre foi: vasto, indiferente e imprevisível. Ele não foi vencido. Foi apenas enfrentado, tempo suficiente para que as correntes levassem aquele pequeno bote até uma rota humana. Em certas circunstâncias, sobreviver depende menos de força excepcional e muito mais de disciplina. Disciplina para continuar fazendo o necessário, quando tudo parece estável demais ou hostil demais. 76 dias não transformaram o oceano. Transformaram algo muito mais próximo: o limite que ele acreditava existir dentro de si. A história por trás da história. A história termina no resgate. Mas ela não ficou apenas no oceano. O homem que viveu essa experiência tem nome: Stephen Callaghan. Em 1982, depois do naufrágio de seu veleiro no Atlântico, ele passou 76 dias à deriva em um pequeno bote inflável, até ser finalmente encontrado por pescadores. Anos depois, registrou toda essa experiência em um livro, descrevendo com detalhes o que significou enfrentar semanas de isolamento no mar aberto, e como disciplina, improviso e resistência tornaram possível aquilo que, à primeira vista, parecia impossível. A narrativa que você acompanhou aqui foi construída a partir desses registros reais. Alguns elementos foram reorganizados para dar fluidez à história. Mas os acontecimentos centrais permanecem os mesmos: uma travessia real, 76 dias à deriva no Atlântico, e a persistência necessária para continuar vivo até o resgate. Se esse tipo de história faz sentido para você, existem outras experiências reais como essa aqui no canal. Cada uma delas revela um limite diferente, físico, mental ou emocional, enfrentado por pessoas comuns em situações extraordinárias. A próxima já está disponível.